Queridos irmãos e irmãs em Cristo e queridos amigos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Desta vez, diretamente de Torres Vedras, Portugal. Estamos muito alegres por palavras reveladoras sobre o livro de Mateus. Fala a respeito do reino dos céus. E o reino dos céus é o domínio do céu aqui na terra, especialmente sobre a igreja. E nós já chegamos à mensagem número 31, que tem por título: O Rei é o Senhor do Sábado. E a leitura bíblica é Mateus capítulo 12, 32, ou seja, todo o capítulo 12. Mas eu não sei se vamos ter tempo de cobrir todo, de qualquer forma, eu preparei. Mas como tem tantas revelações, tanta luz, né, para aplicarmos, então vamos esperar pelo Espírito a condução da palavra, né? E nós sabemos que o livro de Mateus, que fala o Evangelho do Reino, de pregarmos o Evangelho do Reino, porque Deus, Ele precisa estabelecer o seu reino aqui na terra, que foi usurpado pela rebelião de Satanás. E Deus hoje, graças a Deus, tem a sua igreja como lugar onde Ele pode aplicar a sua autoridade aqui na terra. Através da igreja, esse reino será retomado para Deus aqui na terra. E nós vimos desde o começo do livro de Mateus, e vimos que Deus soberanamente chamou um coletor de impostos, né, um cobrador de impostos, um publicano. E o publicano naquele tempo era considerado como na categoria dos pecadores. E Mateus estava na coletoria e Jesus passou por lá e disse-lhe: segue-me. E ele imediatamente largou tudo e seguiu o nosso Senhor Jesus. Graças a Deus por causa desse fato, queridos irmãos, nós temos a revelação do livro de Mateus. Do contrário, nós não teríamos essa luz toda, né, que vem falando sobre o reino dos céus, né, a necessidade de nós vivemos na realidade do reino dos céus. Portanto, irmãos, eu agradeço ao Senhor por essa providência divina. E por causa de ser Mateus alguém que conhecia como funciona o governo, como funcionava um reino, então ele pôde descrever com muita propriedade, vendo tudo que Jesus fazia, e introduzir. Ele é o único que colocou no seu evangelho, no seu livro, esse termo, o reino dos céus. Então hoje nós estamos desfrutando muito e ganhando muita luz. Eu vou dizer para vocês que logo no começo do livro de Mateus, nos mostrado que na introdução havia necessidade de arrependimento. O arrependimento, irmãos, no passado nós entendíamos que o arrependimento é uma conversão de 180 graus. A gente ia para uma direção, né, do mundo, uma direção do pecado, e um dia o Evangelho chegou até nós cremos em Jesus, e nós deixamos essa vida de pecados, e nós voltamos 180 graus em direção oposta para seguir o nosso Senhor Jesus e para viver uma vida totalmente oposta àquela que nós vivíamos. Só que com a revelação dessa vez mostra que essa conversão ainda não é suficiente, porque essa conversão de 180 graus ainda nos faz permanecer, né, no plano da terra. O Senhor quer nos fazer
uma conversão, mas essa conversão seria uma transferência de dimensão, uma transferência de plano. Nós que vivemos no plano da terra, nós que nascemos, crescemos, né, no plano cartesiano, nós cremos naquilo que nós vemos, né? E nós vivemos limitados pelo tempo e espaço, e nós não temos noção de que existe uma outra dimensão, a dimensão da eternidade, a dimensão onde Deus vive, a dimensão do céu e a dimensão espiritual. Mas depois que nós cremos em Jesus, queridos irmãos, pela fé tornou-se possível essa transferência para a outra dimensão. E é essa transferência que Deus precisa fazer nas nossas vidas. Não é apenas uma conversão e permanecer no mesmo plano da terra. Nós precisamos ser transferidos para o plano celestial. Portanto, queridos irmãos, para essa transferência, né, livro de Hebreus capítulo 1, versículo 3, livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1, mostra que a fé é a única chance, é a única porta, a única janela que nós temos para nós sairmos do terreno e fazermos contato com as coisas de Deus, coisas celestiais, né? Dimensão de Deus, a dimensão da eternidade. Por isso, irmãos, Deus está nos ensinando a não viver mais, irmãos, confiando em nós mesmos, confiando as coisas dessa terra, aprender a buscar as coisas lá do alto, aprender a pensar nas coisas lá do alto, né? Dessa forma, queridos irmãos, nós de fato vamos estar vivendo o reino dos céus aqui na terra. Amém. Os nossos corpos ainda permanecem nessa terra, mas o nosso ser não é mais desta terra. E nós somos comandados pelo céu. Assim deveria ser a igreja. Por isso, irmãos, essa realidade do reino dos céus está principalmente na igreja em Filadélfia. Deus, então, no final dos tempos, Ele nos chama, né, como a igreja em Filadélfia, Ele nos chama como pequenino rebanho. Não somos muitos, somos poucos, mas agradou ao Pai nos dar o seu reino. Amém. E qual é a maneira de Deus usar um pequenino rebanho para poder influenciar toda a terra, todo o mundo? É com a atuação dos 7 Espíritos. Amém. Portanto, irmãos, nós chegamos na era do Apocalipse, nós chegamos à era dos 7 Espíritos, não é pelo nosso poder, mas é pelo poder do Espírito. Né? E graças a Deus, as coisas estão, né, através da comportagem dinâmica, através do Avança Jovem, através da rede das conectadas, através da rede de cuidados, através, irmãos, dos instrumentos que o Senhor deu para a igreja, seja a central de acolhimento, a rede de cuidado das igrejas. Também as igrejas, os irmãos estão aprendendo a sair nas ruas, pregando o evangelho, orando com as pessoas. Posso orar por você, e aqui em Portugal seria posso orar por si, né? E dessa forma nós estamos introduzindo as muitas pessoas também nesse outro plano, o plano celestial, né? Então é isso que Deus quer de nós, embora sejamos poucos, mas Ele quer usar a igreja para influenciar o mundo. E eu creio que a hora da Europa chegou. Não é? A Europa foi sempre considerado um continente para com Deus, um continente frio. Mas, irmãos, agora vai mudar. Amém. Vamos esquentar. Amém. Vamos pôr fogo nesse continente. Amém. Vamos orar pelas pessoas onde nós estivermos. Amém. Não precisa esperar qual portão de fazer, não. Você pode, nas ruas, ao contactar, ao fazer compra nas lojas, fazer, né, comprar pão na padaria, né, para você na loja, pôr gasosa, né, como é que chama? Gasolina? Gasóleo, né? Nos carros,
né, você pode orar pelos seus atendentes, não é isso? E anotar o seu contato e já começa a cuidar. E assim, irmão, nós vamos fazer diferença aqui na terra. Vamos introduzir muitos para o reino dos céus. Muito bem, então, como se entra na realidade do reino dos céus, está nas 9 bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus. E o capítulo 5 de Mateus, a primeira bem-aventurança é a principal. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. E nós temos uma versão melhor, né, King James atualizado, que fala assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. E isso vem a confirmar, por exemplo, em Isaías 57, é isso, né? 57, onde está o nosso Senhor? Nosso Deus está em outra dimensão. Amém. Né? Eu esqueci de trazer meu King James atualizado aqui do celular. 57, versículo 15, que diz o quê? Vou ler na versão King James atualizada. Porquanto assim afirma o alto e sublime. Quer dizer, o nosso Deus, Ele é o próprio alto. Ele é o sublime. Aquele que vive para sempre. Ele vive na eternidade. E a versão João Ferreira de Almeida fala: Ele vive a eternidade. Ele está na eternidade. Ele habita a eternidade. Não é isso? Que mais? E cujo nome é Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso, né, e santo do universo. Contudo, estou presente. De um lado, nosso Deus está lá na outra dimensão. Ele está na dimensão da eternidade. Não está na dimensão do tempo e espaço, nesse mundo cartesiano. Ele está na outra dimensão, mas ao mesmo tempo Ele está também aqui conosco. Mas com quem? Com o contrito e humilde de espírito. Irmão, só quem está com um espírito contrito e humilde tem a presença de Deus. O reino dos céus, né, está com quem é humilde e contrito de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Então, como se entra e permanece no reino dos céus? Na realidade do reino dos céus, irmãos, é ter um espírito contrito e humilde, e ter um coração quebrantado e um coração arrependido. E o Isaías 66, último capítulo de Isaías, como diz, versículo 2: ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indaga Yahvé, o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este quem? Eu, Deus, que estou na eternidade. Eu vivo em outra dimensão, mas a minha atenção e a minha estima estão voltadas para quem? Ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender a todo tempo a viver com espírito arrependido, um espírito humilde, contrito, um coração quebrantado, e dar total atenção para a palavra do Senhor. Isto é, sem a palavra nós não vivemos. Sem a palavra do Senhor nós não temos direção. Sem a palavra do Senhor nós não temos confiança em nós mesmos para viver. Não sei se os irmãos entenderam, mas
É por aí que eu quero começar a mensagem. Então vamos voltar para Mateus. Mateus, então, seguindo, né? Depois de terminar Mateus 5, 6, 7, nós falamos várias mensagens sobre isso, não é isso? E ele então começa a curar, capítulo 8, capítulo 9, não é? Cura de um paralítico, ele vai curando a nossa paralisia. Nós estávamos totalmente paralisados para realizar a obra de Deus, incapacitados, não é isso? Inúteis, nós éramos inúteis, como Onésimo no livro de Filemão. Nós antes éramos inúteis, mas graças a Deus, Deus está nos curando para sermos úteis, né? Os paralíticos estão sendo curados. E depois então o Senhor, né? Eu não vou repetir, não tenho tempo. Capítulo 9, muitas coisas maravilhosas ali. Mostra também a cura, irmãos, dos judeus, dos gentios, e depois a rejeição dos judeus e a salvação veio por gentios, que tem toda a história envolvida no capítulo 9. E no final do capítulo 9 mostra como o rei do reino dos céus se preocupa com as ovelhas perdidas aqui na terra. Amém. Ele percorria, irmãos, esse é o modus operandi do nosso rei, do nosso Senhor Jesus, e que nós temos que aprender a viver assim, irmãos. Amém. Versículo 35 de Mateus 9, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Quer dizer, o nosso rei não fica entre quatro paredes sentado no seu gabinete. O nosso rei está à busca de pessoas que precisam, né, de salvação, de cura, que estão nas ruas. Portanto, irmãos, a igreja que tem essa responsabilidade de pregar o evangelho do reino, também precisa estar nas ruas. De um lado, precisamos dessa conferência, como que subindo no monte, ouvimos a palavra do Senhor, mas depois precisamos descer do monte, precisamos aplicar essa palavra e percorrer as cidades e aldeias e povoados para achar as pessoas. E as pessoas, versículo 36, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Precisamos ter essa mesma compaixão pelas pessoas. Não é porque você está vivendo a vida maravilhosa da igreja é que você não tenha, né, essa compaixão. Precisa ter essa compaixão pelas pessoas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, uma vez que o ser humano se desconectou de Deus, com a queda do homem, o pecado entrou, pelo pecado a morte entrou, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Isso está em Romanos, livro de Romanos. E então, irmãos, todo ser humano que se desconectou vive em desordem, vive em aflição, estão aflitas, estão em sofrimento e também estão cansados. As pessoas estão cansadas, são ovelhas que estão exaustas, porque o homem se desconectou de Deus. Então a nossa responsabilidade como igreja é reconectar as pessoas com Deus através do evangelho. Através de uma pequena oração você pode converter os corações para Deus. Portanto, irmãos, vamos sair às ruas, pregar evangelho, orar com as pessoas. É só isso que eu posso dizer, tá? Aí nos últimos 2 capítulos de Mateus 9, fala de que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Vocês se lembram que nós somos um pequenino rebanho, não é toda a cristandade que consegue ver isso, que está fazendo esse trabalho, e Deus está usando esse pequenino rebanho. Portanto, irmãos, a seara é muito grande para poucos trabalhadores, mas Deus pode multiplicar força. A força, né, do trabalho, né, da igreja, Deus pode multiplicar através dos seus 7 espíritos.
Portanto, irmãos, aí entra no capítulo 10, Jesus então escolhe, né, chama os 12 discípulos e os envia como os 12 apóstolos. Então, dá instruções, não é isso? E já vai prevenindo-os contra as dificuldades que virão, tal, mas eles não precisam ter medo, porque quem envia é quem cuida deles. Então não precisa se preocupar quando é levado às autoridades o que falar, o que não falar. Fiquem tranquilos que Deus porá a palavra na sua boca, tá? E no final, né, quem recebe, qualquer um de nós terá recompensa diante de Deus. Quem der um copo de água fria para um desses pequeninos terá recompensa, certamente seu galardão. Portanto, irmãos, nós somos muito queridos de Deus se nós fizermos esse trabalho para Deus. Aí nós, no capítulo 11, né, eu preciso preparar tudo isso para entrar no capítulo 12, tá? Capítulo 11, Jesus então acaba de dar instruções para os 12 e os envia para a rua, e ele mesmo não entrou entre quatro paredes para descansar. Ele mesmo saiu para pregar, tá? Versículo 11, capítulo 11, versículo 1. Aí então entra uma história que eu preciso falar, ainda que já dei essa palavra na última mensagem, para poder entrar no capítulo 12, para vocês entenderem a questão do sábado. Aí entra a questão de João Batista. Aqui no capítulo 11, versículo 2, quando João Batista ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Senhor Jesus! Irmãos, é de assustar, né? Que João faça essa pergunta. Então eu preciso, ainda que rapidamente, preciso traçar mostrar esse plano de fundo para vocês entenderem o que precisa ser extraído daqui para frente, tá? Irmãos, João Batista, ele desde o ventre materno estava cheio do Espírito Santo. Era alguém diferente dos demais. Ele não ficou na velha religião judaica. Ele não era sacerdote, não ficou na velha religião como sacerdote no templo, vestindo vestes sacerdotais, finas vestes, e nem comia de finas comidas dentro do templo. Antes, ele saiu para o deserto, porque ele precisava tirar, aqueles judeus já vivendo nessa velha religião, ele precisava tirá-los para converter-se a Jesus, preparar o caminho para Jesus. Então ele saiu para o deserto, ele era a voz que clamava no deserto, e ele não se vestia de vestes finas, ele se vestia de pelos de camelo, um aspecto rude, quem sabe até mal cheiroso, né? E o que ele comia, não de finos manjares, ele comia de gafanhotos e mel silvestre. Então, assim era João Batista, e o Espírito era com ele. Ele não precisava fazer força, não é isso? O próprio Espírito trabalhava, e multidões recorriam a ele, e eram batizados por ele. Ele até dizia para os fariseus: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele tinha autoridade, não é isso? E as pessoas vinham a ele, por quê? Porque o Espírito estava com ele. Aí quando ele viu Jesus, ele falou: este é quem disse para vocês que viria depois de mim. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Não sou digno nem de desatar-lhe as correias das sandálias. Não é? Ele virá e com a sua pá ele vai recolher o trigo no celeiro, né? Ele vai queimar a palha no fogo. Que é da vida. A igreja é aquela que tem vida. O trigo é que tem vida, a palha não tem vida. Então, queridos irmãos, João Batista era
trabalhava totalmente no descanso do Espírito. Os irmãos estão me entendendo o que eu quero introduzir, certo? Mas, quando ele batizou Jesus, ele foi testemunha ocular de que o Espírito desceu como pomba sobre Jesus ao sair das águas, e uma voz que dizia lá do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo, não é? E no dia seguinte, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, e 2 dos seus discípulos seguiram a Jesus. Mas ele não seguiu. Ele deveria ter seguido. Por quê? Porque a sua tarefa acabou. Ele é o precursor. Ele introduziu a Jesus, batizou a Jesus, inaugurou Jesus para começar o ministério de Jesus. Então o seu ministério terminou. E ele não terminou com o seu ministério, irmãos, e a partir de então, ele formou uma religião dele. Irmãos, entenderam? Quando ele foi usado por Deus, ele saiu do ambiente da velha religião judaica. Mas ao não sair de cena na hora que deveria sair e seguir a Jesus, se ele seguisse a Jesus, ele se tornaria um do reino dos céus. E não seguiu. Ele acabou formando uma religião e concorria com Jesus e os seus discípulos. Irmãos, quando você é dirigido pelo Espírito, você é governado pelo Senhor, você trabalha no descanso. Mas quando você começa a querer montar o seu próprio grupo, você quer dar continuidade àquilo que você que fazia pelo Espírito, mas agora já não o faz, começa a vir cansaço, começa a vir queixas, você se torna uma pessoa queixosa, você queixa-se de todo mundo. João Batista se queixou de Jesus, ele se decepcionou com Jesus. Jesus deveria ter tirado, se ele realmente é Jesus, se ele era o Filho de Deus, né, o Messias enviado aqui na terra, deveria ter tirado João da prisão. Aí você começa com esse tipo de pensamento: eu trabalhei tantos anos para Deus, trabalhei tantos anos para Jesus, e agora, olha só a minha situação, ninguém liga para mim, estou abandonado. Irmãos, é porque você já caiu numa religião. Você perdeu o seu frescor de seguir o Senhor Jesus. Irmão, não forme nenhuma religião para você. Ele já tinha o seu próprio grupo de discípulos que concorriam com os discípulos de Jesus. Os nossos discípulos, nós jejuamos, discípulos de João dizia, nós jejuamos, e os fariseus também, e os seus discípulos não jejuam, indagando a Jesus. Irmão, começa a ter queixa de tudo quanto é lado. Irmão, vamos parar com isso. Vamos seguir com simplicidade o nosso Senhor, com espírito contrito, humilde de espírito. Quando você se julga alguém, quando você se julga conhecedor de alguma coisa, é porque a árvore do conhecimento do bem e do mal está equipando você. Você acaba se queixando de todo mundo, você se decepciona com Deus. É ou não é? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos voltar para a simplicidade. Vamos seguir a Jesus. Com simplicidade, receber a palavra profética, obedecer, praticar, é a nossa simplicidade. Assim nós nunca nos queixamos de ninguém, muito menos de Deus. Nós seguimos com alegria. E nós corremos, não cansamos. Não é isso? Nós trabalhamos, não nos fatigamos. Por quê? Porque o Espírito é conosco. Trabalhamos no descanso. É por isso, irmãos, aqui no finalzinho, não é isso?
versículo 28 de capítulo 11 de Mateus, porque eu preciso entrar no capítulo 12, né? Então, vinde a mim, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós pensamos que isso se refere às pessoas do mundo. Vinde a mim, claro que também é para as pessoas do mundo, mas aqui, irmãos, diz principalmente a alguém que parece semelhantemente a João Batista, que estava trabalhando no descanso e saiu do descanso e começou a trabalhar na religião, começou a trabalhar isso por si só. Irmãos, Senhor Jesus, essa palavra aqui, irmãos, essa palavra de Mateus não são palavras de palestras. Essas palavras relatam a nossa realidade, nos alertam. Essa palavra, irmãos, é para nos levar para a realidade do reino dos céus. Eu estava aqui falando para os irmãos, essa palavra me causa um temor. Vocês sabiam disso? Esses dias, eu só peço para Deus, Senhor, não me deixe nunca cair em alguém autoconfiante, tão confiante que tem controle na mão de todas as coisas, como nós acabamos virando um João Batista, e saímos de trabalhar no descanso, achando que nós somos alguma coisa, temos alguma coisa, aí nós perdemos tudo, irmãos. Principalmente agora no final dos tempos. Que o Senhor me guarde de qualquer soberba, qualquer orgulho. Continuo não sendo nada, não sendo ninguém. Humilde, contrito de espírito. Que o Senhor possa nos usar, irmãos. E dessa forma, irmão, nós vamos trabalhar no descanso. Do contrário, nós estaremos cansados e sobrecarregados. Jesus, és tu aquele que havia de vir, ou vamos esperar outro? Porque eu já estou cansado de esperar. A carga está muito pesada para mim. Jesus vai ser, está pesado para você porque você não veio tomar a minha canga, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Você também, João Batista, vem para mim e eu vos aliviarei. Amém. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Que maneira Deus tem para nos aliviar quando nós nos desviamos do descanso de Deus? É tomar o jugo de Deus. Em vez de Deus tirar a sua carga, Deus quer que você tome o jugo dele. O que é jugo dele? Vocês conhecem a canga, não conhecem? A canga é uma trave de madeira com formato dois animais, não é isso? Que vai no pescoço do animal. E aqui, na verdade, o sentido de tomar o meu jugo é que toma o seu lugar na canga que está esperando por você aqui do lado. Vocês estão entendendo? Não? Porque a canga é assim, né? Está no animal principal e a outra que é o animal auxiliar, certo? Então, essa canga está esperando por você. Você realmente quer? Você está cansado? Você está sobrecarregado? João Batista, os discípulos de João Batista, vocês estão cansados? Estão sobrecarregados? Vem tomar, esse lugar é seu. Amém. E eu vos aliviarei. Amém. Vem tomar a minha canga. Amém. Porque quem vai carregar sou eu, não é você. Os irmãos entenderam? Essa obra toda que nós estamos aqui, irmão, como igreja fazendo aqui na terra, não somos nós quem fazemos. É Ele fazendo. Nós apenas tomamos nosso lugar na canga. Ele quem leva toda a carga. Porque a canga é para puxar um carro, uma carga grande, ou um arado para trabalhar. Mas, irmãos, o boi principal vai levar toda a carga. E você vai se sentir aliviado. É aqui, irmãos, nós somos esses, irmãos, que se nós trabalhamos nesse princípio, nós somos aqueles que correm e não se cansam. Não é? Somos aqueles que trabalham e não se fadigam. Não é isso? Ó Senhor Jesus. Tá? Tomai sobre
o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Eu não vim aqui na terra para tirar férias. Eu vim aqui na terra fazer a vontade do Pai, pregar o evangelho do reino, mas eu não me canso. E quem toma o meu jugo não se cansa também. Porque eu sou manso e humilde de coração, achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, esse pano de fundo é que me permite entrar no capítulo 12. Tá? O capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Os fariseus são essa patrulha religiosa, não é isso? Eles não têm descanso, não têm descanso. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? E não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não tereis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu tive que traçar todo o pano de fundo para você entender aqui sobre o sábado, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Irmãos, os fariseus estão sempre correndo atrás e fiscalizando os outros, né? Você sabe que tem gente que está sempre fiscalizando os outros, né? E não fiscalizando a si mesmo, mas só gosta de fiscalizar os outros. E Jesus e seus discípulos estavam quebrando o sábado, violando o sábado, né? E em 1 Samuel 21, dá uma olhada, primeiro livro de Samuel, capítulo 21, vocês se lembram da história? Se não lembram, é Davi fugindo de Saul, certo? Davi teve que fugir de Saul, que por ciúmes queria matá-lo. Versículo 1 diz assim: então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu uma ordem, me disse: ninguém saiba porque te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrasse em tal lugar. Agora que tens à mão, dá-me 50 pães ou o que se achar. Quer dizer, o rei Davi precisava alimentar os que estavam com ele, tá? E respondeu o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os teus homens se ativeram das mulheres. Então, irmãos, o sacerdote Aimeleque acabou dando os pães sagrados. Que são os pães sagrados? Quem sabe? No santo lugar, há uma mesa chamada mesa da proposição, ou mesa da presença, onde estão 12 pães, tá? Esse pães da presença, irmão, também representa a presença de Deus. E esses pães é para alimentar o povo. Era um para cada tribo, 12 pães, tá? E todo sábado esses pães eram trocados. E quando esses pães eram trocados, o que for retirado
pode ser usado, comido pela família do sacerdote. Vocês entenderam? Então é esse pão que o sacerdote Aimeleque tinha à mão, né? Ele não podia dar aquilo que acabou de ser oferecido, tá? Ele podia dar aquilo que foi retirado. Então ele podia dar, só que era só para os sacerdotes. Mas Davi estava precisando, não é isso? E o sacerdote Aimeleque, então deu esses pães para Davi. E ninguém morreu por isso, certo? Então foi permitido por Deus que fosse alimentado os que estavam com Davi. Isso que Jesus está falando, tá bom? Os pães, vamos dar uma olhada. Por quê? Porque aqui Jesus estava. Por que fala de Davi? Porque Jesus é o verdadeiro Davi. Amém. Veio para tomar o reino, o trono de Davi para todos sempre. Então esse é o verdadeiro rei Davi. Os pães da presença, né? Êxodo 33, capítulos 33, versículos 14 e 15. Aqui, né, é um versículo muito conhecido. Respondeu-lhe: a minha presença será contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Irmãos, quando fala do pão da presença, refere-se, irmãos, ao descanso. Porque a presença de Deus nos dá descanso. Quando você sai às ruas, pregar o evangelho, orar pelas pessoas, se você vai sozinho, você se cansa. Mas se você sai na presença de Deus, a presença de Deus sai com você, irmão, você não tem cansaço, tá? E Isaías 63, 9. Senhor Jesus. Vamos trabalhar no descanso ou não? Amém. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Irmãos, como nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Esses pães indicam a presença de Deus que nos faz descansar. A presença de Deus nos dá descanso. Hora que João Batista saiu da presença de Jesus, que deveria se aderir a Jesus, né? Perdeu o descanso, tá? Então era isso que eu precisava mostrar para vocês. E os 12 pães, cada um simbolizando uma tribo. Vamos ver Levítico 24. Levítico 24, versículo 5. Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerá 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de um efa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, e sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Esse é o pão da presença. Versículo 9: e serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Esses eram os pães da presença que estavam no tabernáculo, tá? Então esses pães eram colocados na mesa no lugar santo do tabernáculo, e todos os sábados, depois da cerimônia, então eram trocados e podiam ser comidos, né, pelo sacerdote e sua família. E os sacerdotes que preparavam os pães e sacrifícios no sábado, porque no sábado não se podia trabalhar, mas o sacerdote tinha que preparar os pães. Eles não violavam o sábado. Eles violavam o sábado e não tinham problema. Vocês entenderam? É isso que Jesus estava falando. Então aqui,
Mesmo sob proibição geral do trabalho nesse dia, os sacerdotes que preparavam os pães e sacrifício no sábado, né, não tinham problemas, tá bom? O significado do sábado, Deus, isso eu quero mostrar para você. Que significa o sábado? É que virou-se um mero preceito religioso. Né? Temos que entender qual é o seu significado. Qual é o seu significado? Gênesis capítulo 2, dá uma olhada, Gênesis capítulo 2, Deus, ele terminou a sua obra. O que aconteceu? Vamos lá, capítulo 2, versículo 1 diz assim: assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então Deus abençoou o 7º dia, né, e o santificou, porque ele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Então, queridos irmãos, pense um pouquinho. O 7º dia para Deus, que é o dia do descanso, seria o quê? O homem foi criado em que dia? O homem foi criado no 6º dia. E o 7º dia, o dia do descanso, é o primeiro dia do homem. Vocês entenderam ou não? Então, o homem foi criado para entrar no descanso de Deus. Deus nunca teve intenção de o homem, ele precisa do homem para trabalhar para Deus. Deus quer que o homem entre no seu descanso. O trabalho do homem é no descanso de Deus. Os irmãos entenderam? Então, o primeiro dia do homem é o 7º dia de Deus. O primeiro dia do homem é o descanso de Deus. E mais tarde, quando veio Cristo e morreu, e o primeiro dia da semana se tornou o dia do Senhor. Vocês estão entendendo? Aí, né? Aí mudou para o dia do Senhor. Nós, no Novo Testamento, não é isso? Nós, no Novo Testamento, nós ressuscitamos com Cristo. Amém. No primeiro dia da semana, nós já também nascemos. A igreja foi gerada na ressurreição e nascemos no descanso. Vocês entenderam? Então, irmãos, Deus não tem intenção do seu trabalho braçal, do seu esforço natural, religioso, fazendo muitas obras para Deus. Ele quer que você desfrute da sua descanso, do seu descanso. Por isso ele fala: vem tomar o meu jugo, aprendei de mim. Vocês estão me entendendo ou não estão entendendo? Então, irmãos, ó Senhor Jesus, Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por isso, irmãos, o sábado não é para regular
o homem como preceito religioso. Dá uma olhada em Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quer dizer, o sábado não foi estabelecido para regular o homem, mas foi estabelecido por causa do homem, para que o homem entrasse no descanso de Deus. Só que os fariseus inverteram esse processo. Em vez de o homem poder descansar, o homem fica mais cansado ainda, regulando os outros, quem quebra o sábado, quem não quebra o sábado, e acusa e denuncia. Irmãos, não é para isso, né? O sábado foi feito para o homem, para nós entrarmos no descanso, tá? E a boa terra, Deuteronômio 12, a boa terra representa o descanso. Deuteronômio 12. Irmãos, eu não tenho pressa mais para terminar, eu não vou conseguir terminar esse capítulo, mas vamos devagar, vamos com, né? Não tem pressa, se precisa, né? Essa mensagem se transformar em 2 mensagens, não tem problema, tá? Não se preocupe, nem eu vou me preocupar, tá? Deuteronômio 12, versículo 9. Porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Irmãos, ainda Deus quer nos dar um descanso. Deus quer nos dar um descanso. A terra boa de Canaã, irmãos, representa esse descanso, representa o sábado. Mas esse verdadeiro descanso ainda não é a terra física de Canaã. Deus preparou um outro dia, um outro descanso, que está onde? Está em Hebreus capítulo 4. Dá uma olhada, Hebreus 4. Onde está esse descanso? Hebreus 4, versículo 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Quer dizer, Josué realmente fez com que as 12 tribos, quando entraram na boa terra de Canaã, distribuam a herança para cada um, não é isso? Cada tribo recebeu a sua possessão, não recebeu? Então já deu descanso. Mas aqui diz: se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Irmãos, é isso que Deus quer nos fazer. Deus quer nos fazer trabalhar no descanso. Trabalhar no descanso. Porque precisamos, irmãos, descansar, trabalhar descansando. Quando você está no Espírito, quando você segue o Espírito, por isso quando você é simples e segue a palavra, por isso eu digo, aqueles que têm Deus, Ele atenta, né, atenta para aqueles que têm um amor reverente, dedicam um amor reverente à sua palavra. Irmãos, isso é trabalhar no descanso. Deus fala, a gente com simplicidade recebe, e obedece e pratica, e Deus faz a obra, não é? Jesus, mesmo Jesus aqui na terra, ele não se esforçava para fazer a obra de Deus, sabia disso? Quem fazia a obra de Deus é o próprio Deus. Não é verdade? Hein? Eu não li uma vez para vocês Atos capítulo 2? Atos capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais
o próprio Deus realizou. Quem realiza é Deus. Não era Jesus. Por intermédio de Jesus. Mas quem realiza é Deus Pai. Por meio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, irmãos, a mesma coisa. Hoje, se nós ouvirmos a palavra do Senhor, nós obedecemos. Nós saímos e praticamos. Irmãos, quem realiza a obra de Deus é o próprio Deus. E nós descansamos. Nós trabalhamos no descanso. Irmãos, é isso que tem acontecido esses dias. É, não é, Maurício? Hein, Maurício? Você foi aperfeiçoado lá no Brasil? Você veio aqui na Europa? Funciona na Europa ou não funciona? Funciona. Trabalhando num descanso. Porque quem realiza a obra não sou eu. Os milagres que acontecem, as pessoas choram, as pessoas são curadas, as pessoas são colocadas, a vida delas é colocada em ordem. Quem faz esse trabalho não sou eu. Eu não tenho essa capacidade, mas é Deus. Se é Deus quem faz, então façam no descanso. Se sou eu quem faço, eu vou me fatigar, vou ficar sobrecarregado. Irmãos, melhor trabalhar no descanso. Irmãos, esse outro descanso que nós falamos de Hebreus capítulo 4, esse outro descanso, irmãos, é o 7º milênio. E nós já estamos, irmão, no limiar de terminar o 6º milênio. O 7º milênio, irmãos, é o reino milenar. Nós, esse outro dia que Hebreus 4 fala, para entrar na boa terra de Canaã, irmãos, é entrar no reino milenar. Então, hoje a igreja vive como a realidade do reino dos céus. E a nossa responsabilidade, irmãos, é introduzir o reino de volta. Esse reino, irmão, virá em sua manifestação no milênio, no 7º milênio. E esse 7º milênio está para vir. E nós queremos ser esses que vão introduzir. Numa das viagens, foi em 2019, né, Maurício? Hein? Nossa, você sabe até a data, é? 9 de novembro. Final de novembro de 2019. Eu estava ali visitando as igrejas de Minas Gerais, com o Maurício e com os irmãos ali que estão ali viajando, né, no carro, na van deles. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui na terra? Qual é o meu papel? Me diga concretamente o que tenho que fazer aqui na terra. Qual a minha responsabilidade? Qual é o meu papel? O Senhor disse claramente para mim: eu quero que você introduza o meu povo na terra boa de Canaã. Amém. Quer dizer, então a minha responsabilidade, irmãos, eu quero completar minha carreira, terminar meu ministério, é de levar os irmãos ao reino milenar. Reino milenar, irmãos, é a manifestação do reino dos céus. Só vai para lá quem hoje vive a realidade do reino dos céus. Quem hoje vive a vida de um vencedor. Irmãos, é para isso que nós lutamos. Se é para viver uma vida cristã qualquer, nós precisamos estar aqui, né, Grimaldi? Precisamos estar aqui. Mas se nós queremos ser vencedores, queremos lutar pelo reino, não é isso? Estamos dispostos, irmãos, a negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor e trabalhar no descanso, porque o 7º milênio está nos esperando. Quando nós introduzimos o reino de Deus aqui na terra, irmãos, a terra vai descansar, porque introduziremos o descanso, o repouso, né, que está preparado para nós. Então vamos lá ainda voltar para Mateus, né? Ó Senhor Jesus. Onde eu estou, hein? Estou até perdido aqui, né? Senhor Jesus.
capítulo 12 de Mateus, tá? Versículo 5 eu não li, né? Ou não lê-se na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Os sacerdotes trabalham no sábado, não é isso? E não violam o sábado. Mas aqui ele não diz assim, aqui está quem é maior que os sacerdotes. Mas ele é o maior que o templo. Porque o templo é maior que os sacerdotes. E ele é o maior que o templo, tá? Então, mas se vós soubesses o que significa, irmãos, o homem não entende. O homem não entende o coração de Deus. Jesus quer misericórdia. Deus quer nos dar misericórdia. E não holocaustos. E o homem toda hora quer oferecer holocaustos para ele, usando os seus próprios meios para o sacrifício. Seus irmãos entendem. É que nem um Caim, né? Que nem um Caim. Em lugar de ser como Abel, né? Oferecer para Deus, não é o melhor da gordura das ovelhas, dos animais, né? E não o melhor da sua própria força. Irmão, Deus não quer fruto das nossas próprias forças. Deus quer nos dar misericórdia, porque Deus sabe a nossa condição, irmãos. Deus conhece a nossa condição. Nós mesmos, irmão, não temos nada para dar para Deus, senão aquela sarça que Moisés viu. Nós somos o quê? Aquela sarça que é o suporte para Deus poder trabalhar. Aquele fogo não usava sarça como combustível, mas usava sarça como suporte. Hoje é a mesma coisa, irmãos. Deus quer usar o meu corpo, o meu ser, como suporte. Se eu não for para a rua, Deus não consegue ir para a rua. Então Deus me usa como suporte. Mas a força não é minha. Quem faz a obra não sou eu. Eu sou suporte. Quem faz a obra é o fogo. Irmãos, entenderam? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, diz Paulo, para que o que? A excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos um vaso de barro, vamos levar o tesouro na rua, porque se eu não for, esse tesouro não vai. Deus precisa de mim, é para isso, mas não que eu confie em mim mesmo, na minha força, na minha capacidade, né, no meu poder para realizar a obra de Deus. Não. Eu quero é te dar misericórdia. Eu não quero os seus muitos sacrifícios. Eu não quero os seus muitos holocaustos. Eu quero, na verdade, te dar graça, te dar misericórdia, que você possa servir como esse suporte, como esse vaso de barro. Está ficando mais claro para vocês ou não? Esse capítulo, espero que fique mais claro para vocês essa questão do sábado, né? Ó Senhor Jesus, sabe por quê? O homem é muito tolo. No dia em que a Eva foi enganada pela serpente, a serpente disse para ela: olha, Deus mentiu para vocês. No dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse que morreria. Vocês não vão morrer, não. Porque Deus tem medo que o dia que você comer, você vai ganhar uma capacidade de discernir o bem e o mal como Deus. Isto é, você não precisa mais de Deus. Você terá o quê? Uma pseudo capacidade de julgar as coisas e fazer as coisas. Irmãos, isso engana o homem até hoje. E engana muitos cristãos, até entre nós. Então o Senhor tenha misericórdia de nós. Não deixe que essa capacidade falsa que a árvore do conhecimento dá para o homem, o conhecimento dá para o homem, é uma capacidade falsa.
pensa que sabe, você pensa que tem habilidade. Quando você, no começo, na vida da igreja, você é humilde, você aprendia com todo mundo, não é isso? A hora que você formou um discipulado como João Batista, não é isso? Aí você já é autoconfiante. Por isso, irmãos, esses dias, está falando para Salomão, esses dias eu tenho orado ao Senhor, Senhor, me mantém sempre humilde. Não me deixe me orgulhar. Eu quero trabalhar no teu descanso. Eu sou apenas um vaso. Mantém o meu espírito humilde, contrito e arrependido. Todo o tempo, a todo tempo. Aí, irmão, eu vou trabalhar no descanso. E Deus consegue fazer a sua obra. Do contrário, irmãos, a obra de Deus para em nós. Não consegue fazer. Ó Senhor Jesus. Continuando, versículo 9. Tendo Jesus partido dali. Que horas são, hein? Quanto tempo ainda tem? 7h30? Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? De novo esse problema, esse tema, não é isso? E ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha e num sábado, esta cair numa cova e não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse o homem, estende a mão, estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Irmãos, bom, primeiro, a cura do homem da mão ressequida também está registrada em Lucas capítulo 6. Dá uma olhada, Lucas capítulo 6. Aqui, porque eu faço questão de ler aqui, né, para vocês, é que esse sábado é o sábado seguinte da outra semana, depois que os discípulos passaram pela seara e comeram da espiga, tá? Então, só para vocês saberem, no tempo, que é no sábado seguinte. Capítulo 6, versículo 1. Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, seus discípulos colhiam e comiam espigas e debulhando-as com as mãos. Versículo 6, vocês mostram para nós que no outro sábado, tá bom? Sucedeu que em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida, tá? Então li Lucas para vocês entenderem que é no outro sábado. Então, irmãos, no primeiro sábado, o rei revelou que ele é o Senhor do sábado. Nós já lemos isso no versículo 8. E que ele era maior que o templo. E nós lemos isso no versículo 6. E o verdadeiro significado de sábado para o homem é trabalhar no descanso de Deus. Pois ele prefere misericórdia a holocaustos, certo? Versículo 7. E no segundo sábado, o rei revela que se preocupa com o homem e o compara a ovelhas, tá? Versículo 11. Irmãos, Jesus realmente, ele ama o homem. E se preocupa com o homem, né? Os homens, as multidões estavam como ovelhas sem pastor, né? Aflitas e exaustas. Então, irmãos, nosso Deus tem esse desespero pelos homens. E nós não podemos ficar frios quanto a isso, com o coração endurecido. Precisamos ter esse mesmo coração de compaixão pelas pessoas. Vamos sair às ruas, vamos resgatar essas ovelhas.
Você pode dizer, não, mas eu não consigo resgatar toda, mas aquela que você resgatou já salvou a vida dela. Isso. Então vale a pena, irmãos, né? No Brasil nós temos milhares, irmãos, de testemunhos de como as pessoas, não poucas, irmão, né? Não poucas, estavam já querendo tirar a vida, não sabe, não tem sentido, não vem mais sentido na vida dessas pessoas. Aquelas que talvez não estavam pensando em tirar a vida, mas vejam a vida totalmente sem graça, sem sentido, certo? Irmãos, nós vimos muitas situações acontecendo e as pessoas sendo resgatadas. Então isso é que Deus quer nos usar. Somos poucas pessoas, mas essas poucas pessoas, o Espírito pode nos usar e fazer grandes coisas. Portanto, irmãos, não se sintam tão limitados aqui na Europa. Vocês aparentemente são poucos, mas, irmãos, o Espírito pode usar vocês. Se cada um de nós, irmãos, no dia a dia, contatarmos as pessoas, orarmos com as pessoas, levando livros, não é isso? Que possa as pessoas verem, conhecer o Evangelho do Reino, né? Ou pelo menos um jornal, certo? Então, irmão, deixe alguma coisa na mão das pessoas, irmão, e pega os contatos para cuidar. Pega um contato. Você quer que eu continue orando por você? Você quer continua, né? Eu continuo cuidando de você? Ou nós temos uma rede de cuidado que pode continuar cuidando de você? Irmão, vamos fazer isso na Europa. É uma coisa simples, mas, irmãos, que nós vamos resgatando as pessoas e colocando na igreja. Porque a igreja em Filadélfia, irmão, tem essa responsabilidade de levar as pessoas para o descanso. Trabalham no descanso e para levar ao descanso, que é o reino milenar. Essa é a nossa responsabilidade. Ó Senhor Jesus. Então, onde eu estou, hein? A mão, irmãos, a mão ressequida. A mão é um membro do corpo muito útil para trabalhar. Uma vez ressequida, perde a sua função. Irmãos, eu acho que eu sou uma das pessoas que tenho mais autoridade para falar da mão, né? A minha mão direita perdeu força na primeira semana de setembro de 2020. E eu estou pouco a pouco recuperando, mas não está recuperando ainda 100%, né? E ainda por causa do problema da coluna, do estrangulamento do canal medular, possivelmente tem que passar por uma cirurgia ainda em dezembro, se Deus quiser. Mas, irmãos, é impressionante como essa perda da força e consequente, como é que fala? A mão começa, né, os músculos começam a definhar, atrofiar, é todo o problema do sistema nervoso. E o sistema nervoso está ligado à autoridade da cabeça. O cérebro é que manda. Então, quando o cérebro interrompe a ordem do cérebro à mão, aí acontece isso, entendeu? Então, nosso problema como ser humano, irmãos, é desconectar da cabeça, desconectar de quem nos criou, tá? Então, a mão ressequida está ligada ao problema do sistema nervoso, do problema de receber o comando, não é isso? Do comando do cérebro. Portanto, irmãos, não adianta você fazer musculação, né? Então, se o sistema nervoso não for recuperado, não adianta nada, porque quem manda ainda é sistema nervoso, que é a autoridade. Portanto, irmãos, o homem precisa estar conectado à autoridade de Deus, né? Aí pede a função. Se você desconecta-se do cérebro, você perde a função, nós não conseguimos trabalhar para Deus e trabalhar no descanso, né? Então, graças a Deus, irmãos, Deus quer nos curar. Curar o homem de mão ressequida. E Deus curou no sábado, né? Parece provocação, né? Deus curou no sábado, tá? E por não reconhecer, né? Por não reconhecer que Jesus era o Cristo, o Senhor do sábado, os fariseus o acusaram de violar o sábado, versículo 10 e 14, nós acabamos de ler, não é isso? Para os fariseus, observar os preceitos da lei
era mais importante que salvar vidas. O sábado foi feito para o homem foi feito para observar o sábado. Eu li isso em Marcos capítulo 2, versículo 27. Então, a partir daí, irmãos, os fariseus passaram a conspirar para tirar a vida de Jesus. No versículo 14, tamanho era o ódio deles contra quem viola os preceitos da lei aos olhos de Deus, aos olhos deles, mesmo que seja para salvar vidas. Era mais importante a observação da lei, dos preceitos da lei, do que salvar vidas. Tudo começa a se inverter, Então, graças ao Senhor, irmãos, nós hoje temos a compreensão correta sobre o sábado. O sábado foi feito para o homem. O homem, foi feito para entrar no descanso de Deus. Irmão, nós dependemos totalmente de Deus. Por isso eu comecei tudo, irmãos, com bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmão, tudo parte desse princípio. Eu tenho que aprender, irmãos, ter um espírito contrito e humilde e arrependido. Espírito sempre arrependido, sempre humilde. Irmão, nunca eu me achar alguém. Eu sou sempre simplesmente um vaso criado para Deus, por Deus, para Deus poder me usar para levar a sua obra adiante e eu trabalhar, colocar o meu lugar na canga de Jesus. Vou trabalhar no descanso, Irmãos, esse é o significado, E com a rejeição dos judeus, irmãos, o rei então se volta para os gentios. Vamos ver no versículo 15. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali, muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Irmãos, Jesus não veio aqui na terra para ter fama, não veio aqui na terra para buscar a sua própria glória, e não veio aqui na terra, irmãos, para buscar publicidade, buscar holofote. Irmãos, o homem gosta disso. O homem gosta de holofote, o homem gosta de publicidade, o homem gosta de se tornar famoso. Irmãos, Deus nos livre disso, porque o nosso rei não veio para isso. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Irmãos, é pelo Espírito de Deus que Jesus atuava. Hoje, da mesma forma, não é pela minha capacidade que eu atuo, mas é pelo Espírito de Deus, não é isso? E é que ele anunciará o juízo, aqui pode ser, para você entender, a justiça, Ele então anunciará a justiça aos gentios. Quer dizer, já que os líderes dos judeus começaram a perseguir Jesus e começaram a rejeitar Jesus e começaram a conspirar para tirar a vida de Jesus, então Jesus viu que não adiantava ficar ali. Então ele se voltou para os gentios. Quer dizer, pelo menos aqui foi um pré-anúncio, de que viria para gentio. Não contenderá, não gritará, nem alguém ouvirá na praça a sua voz. Vocês viram que com essa rejeição toda, com essa perseguição toda, conspiração para tirar-lhe vida, irmãos, ele não contendeu nenhuma vez. Ele não gritou nenhuma vez, ele não anunciou isso nas praças publicamente, Aqui, mas pelo contrário, aqui diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo ou a justiça. Não sei se seus irmãos entenderam aqui. Jesus, como Filho de Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, um homem, quem é um homem para rejeitar Jesus? Quem é o homem para conspirar contra Jesus?
Jesus poderia muito bem, não é isso? Mandar poderes do céu e esmagar o homem. Mas ele, nem uma cana quebrada, ele esmagará. Quem é essa cana quebrada? A cana, naquele tempo, era para fazer instrumento musical, uma flauta. E essa cana, que dele se faz uma flauta, enquanto toca, né? Enquanto esteja sendo usada, essa flauta toca músicas bonitas, boas, funciona. Mas quando racha, já não serve mais como flauta. E nem assim Jesus esmaga. João Batista serviu enquanto serviu e rachou, e ele não esmagou. Vocês entenderam? Os judeus foram úteis para Deus no Antigo Testamento. Foi um povo de Deus no Antigo Testamento e que nós devemos respeitar. Nunca devemos criticar, nós devemos respeitar. Irmãos, mas agora não serve mais. A cana está quebrada. Não se toca mais flauta, mas Jesus não esmagou. Vocês entenderam? O pavio, quando começa a soltar fumaça, é melhor apagar, não é isso? É que a gente usa eletricidade, naquele tempo é tudo lamparina, certo? Então a lamparina, as donas de casa naquele tempo não entendiam de eletricidade, mas acendia, né? Vamos supor, lamparina de querosene, tá? Quem aqui ainda foi do tempo de lamparina de querosene ali, ó? Tem alguém ali, levantou a mão, né? Então quando começa a terminar o combustível, não é isso? Quando o homem se acha que não precisa mais de querosene para atuar, o próprio pavio pode, né, iluminar, aí começa a carbonizar, começa a soltar fumaça. E quando começa a soltar fumaça, o que a dona de casa tem que fazer? O que você tem que fazer? Apagar logo, não é isso? Não digo apagar porque não tem mais combustível. Se você começar a queimar o pavio, não é isso? Não adianta nada, não vai soltar muita luz não. Então você apaga para depois colocar mais combustível. Mas Jesus não apagou. Vocês estão entendendo? Mesmo no meio de tanta rejeição, no meio de tanta perseguição, no meio de tanta conspiração, irmão, Jesus não esmagou o homem. Ele ama o homem. Ele quer dar misericórdia ao homem. Ele quer dar sempre uma segunda chance para o homem. Mesmo com pessoas, né, pessoas tão vis. Ele quer o quê? Ele quer pregar justiça. E essa justiça vai triunfar. Essa justiça vai salvar os gentios. Não é isso que fala? Né? Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumeca, até que faça vencedor o juízo ou a justiça. E no seu nome esperarão os gentios. Irmãos, nós tivemos essa grande sorte. Os judeus rejeitaram e essa sorte chegou até nós. E a nós foi anunciada a justiça. E pelo nome do Senhor Jesus, nós entramos no reino dos céus. A fé chegou até nós. Cristo chegou até nós. Não é isso? Irmãos, nós temos que louvar o Senhor. Eu acho que eu vou parar por aqui, né? Vou parar por aqui, aqui dá para parar. Irmãos, vamos aprender aqui na Europa a trabalhar no descanso. Vamos aprender o significado do sábado. Vamos aprender, irmãos, a trabalhar na canga do Senhor. O Senhor está nos convidando para tomar o nosso lugar na canga. Vamos tomar o nosso lugar, porque quem vai trabalhar é Ele. Nós apenas damos suporte para Ele, como vasos de barro, como a sarça de Moisés, né, para que Deus possa fazer sua obra aqui na Europa. Porque nós não temos capacidade, nós não temos poder para isso, mas Deus pode. E a Ele interessa, irmãos, concluir esta era. Esta era está concluindo
não só na América do Sul, isso está acontecendo, tem que acontecer na Europa, né? E vamos então, as igrejas aqui da Europa, vamos ser esse suporte para que Deus possa trabalhar. Assim, irmão, cada um de nós, vamos apresentar os nossos corpos por sacrifícios vivos, santo e agradável ao Senhor. Dizer, Senhor, eu me apresento ao Senhor. Se o Senhor quer que vá na rua, no meu dia a dia, orar com as pessoas, Senhor, eu não tenho coragem, mas irmãos, eu fiz uma coisa, eu também não tinha coragem, eu falei assim para mim, acho que eu vou deixar escapar, né? Vou abrir a minha boca e deixar escapar essa frase, posso orar por si? Escapou, não tem mais como recolher, né? Posso orar por si? A pessoa fala, pode. O que você vai fazer? Não tem jeito. Então ora pela pessoa. Aí você vai ver o Espírito trabalhar. Então, irmãos, aqui na Europa, vamos fazer isso? Você pode ser útil, né? Você é um vaso de barro, você é uma sarça. Deixa o fogo trabalhar, o poder de Deus, né? Vamos trabalhar no descanso. Vocês vão ver o Espírito espalhando pela Europa. Vai fazer a sua obra. Se todos nós demos esse suporte para Deus trabalhar. Vamos trabalhar no descanso. Deus abençoe vocês. Amém.